Primeira Era, capítulo 32. A mensagem de Ulmo. Em seu caminho para Gondolin, Tuor e o Noldor passaram por Hithlum, próximo à vila de Dor Lómin, onde Húrin morava. E nevava bastante enquanto eles caminhavam por uma planície negra. Quando de repente eles se depararam com um cavaleiro que não os notou ali. E esse cavaleiro era humano, mas ele lembrava muito um elfo, assim como Tuor. E ele trajava uma armadura de batalha gasta e cheia de marcas de guerra. E nela vinha cravado o brasão do reino élfico de Nargothrond. O homem também empunhava uma espada de duas mãos, porém a sua lâmina era negra. E ele parecia estar em uma jornada urgente. E o cavaleiro parou ali e contemplou com muita tristeza aquela terra devastada. Ele então começou a chorar e deu repetidos golpes com sua lâmina no ar. E esse súbito frenesi foi concluído com um berro de dor. Ainda sem notar Tuor ou Noldor, o homem seguiu sua jornada. E esse foi o único momento em que o caminho de Tuor se cruzou com o caminho de seu primo Túrin. Após esse breve encontro, Tuor e o Noldor seguiram em frente. E após uma longa jornada, eles finalmente chegaram ao túnel secreto de Gondolin. E ali eles foram abordados por guardas que perguntaram quem eram e o que faziam ali. Então Noldor revelou aos seus conterrâneos que era Voronoi, residente de Gondolin. E ele explicou que foi enviado pelo rei a oeste para tentar achar Aman e pedir ajuda dos Valar. Mas sua missão fracassou, pois Aman não poderia ser encontrado e ele foi pego em uma tempestade e seu navio naufragou. E enquanto ele se afogava, Ulmo apareceu para ele em sonho, enquanto falou que Tuor tinha que ser levado para Gondolin e ali ele estava fazendo isso. E o capitão dos guardas do túnel ponderou aquela questão com bastante cautela. Mas no final ele chegou à conclusão de que ele não tinha autoridade para resolver aquele tipo de questão. E aí Gwyndor foi obrigado a fazer o juramento com sua própria vida de que ele se responsabilizaria por qualquer ação que Tuor tomasse contra o reino de Gondolin. E assim o elfo fez e eles foram escoltados pelos túneis. E após atravessar os 7 portões, eles chegaram à bela planície de Gondolin, onde se erguia imponente e maravilhosa a cidade branca dos elfos. Gwyndor sentiu um calor no seu coração de finalmente estar de volta em casa e Tuor ficou maravilhado com tudo que ele viu. E o que ele imaginava que seria a bela cidade de Turgon não fazia jus ao que estava diante dos seus olhos. Nem em seus sonhos mais profundos Tuor imaginou que Gondolin fosse tão bela. E eles caminharam pela esplendorosa cidade dos elfos até que chegaram à Praça do Rei. E lá, nos portões do palácio, o próprio rei Turgon aguardava apreensivo a chegada de Tuor. E o atual rei supremo dos Noldor se lembrava do que Ulmo falou no sonho. De que quando ele mandou Turgon construir o reino de Gondolin, ele disse também para não se apegar, pois nada dura para sempre. E ele disse que enviaria um mensageiro. E esse mensageiro viria vestindo as escamas de Ulmo e a espada e o escudo que Turgon deixou para trás na cidade de Vimiamar. E quando ele colocou os olhos em Tuor e viu a profecia de Ulmo se concretizando, ele ficou extremamente ansioso para saber que mensagem ele havia trazido. E de repente, Tuor ficou com um olhar sombrio e uma voz imponente falou por cima da do homem. Volta que deu merda! Era a voz do próprio Valar falando através de Tuor. Turgon jamais esqueceria a voz de Ulmo. E ele sentiu um aperto no coração e então falou. Ulmo já havia me dito que um dia teria de deixar meu reino, mas infelizmente não posso fazer como pede. Agora Morgoth anda livre por Beleriand, diferente daquela época, e meu povo precisa de um lugar protegido para viver. E não há agora na Terra-média lugar melhor do que Gondolin. Turgon então decidiu por mandar seus soldados fechar todas as entradas para Gondolin, restando apenas uma. Agora só um túnel levava à cidade secreta dos elfos. E após ter dado suas ordens, Turgon voltou-se para Tuor e disse: Mensageiro de Ulmo, diga-me seu nome. E Tuor respondeu: Sou Tuor, filho de Huor. E aí Turgon abriu um sorriso. Ulmo é realmente sábio. E é com muito prazer que eu recebo em meus salões Tuor, filho do grande Huor, a quem devo minha vida. Alguma vez seu pai já havia lhe contado que ele salvou a minha vida e a de meus homens na Batalha das Chamas Repentinas, junto de seu tio Húrin. Huor com certeza foi um grande homem e morreu com toda a bravura de um herói, salvando-nos mais uma vez, dessa vez na Batalha das Lágrimas Incontáveis. Pois bem, abrirei uma exceção em minha lei. O receberei em meu reino e deixarei que viva entre meu povo. Sou eternamente grato a seu pai. E simpatizei com você, caro mortal, pois a julgar-te pela aparência, tomar-lhe-ia como um de nós. Então Tuor agradeceu a Turgon. Arigatou gozaimasu, rei-sama. Sou eternamente grato pela bênção que me concede. Gosto de pensar em mim mesmo como um bom guerreiro. Ofereço-lhe minha katana. O rei então nomeou Tuor como um nobre, senhor de uma das casas de Gondolin.
com seus próprios soldados para governar. E lá ele viveu como um valioso guerreiro, ajudando nas defesas de Gondolin. Tuor se casou com a elfa Idril, filha do rei Turgon e princesa de Gondolin. E assim nasceu a segunda união entre um homem e uma elfa, depois de Beren e Lúthien. E o casal teve um único filho, o meio-elfo chamado Earendil. E guarda bem esse nome porque Earendil é um dos ou o mais importante personagem de toda a história da Terra-média. E todo o povo de Gondolin amava Tuor e a sua família, exceto por um elfo, Maeglin. Lembra dele? Bom, se você não lembra, tá aí na descrição do vídeo o link para o episódio que eu falo dele. Então, Maeglin era filho de Aredel, a falecida irmã do rei Turgon, e seu pai era o ferreiro Eol, que forjou Anglakel, a lâmina negra de Túrin. Ele odiava Turgon e todos os Noldor porque culpava eles de terem trazido Morgoth de volta. E uma vez ele invadiu Gondolin à procura de seu filho Maeglin e acabou matando Aredel no meio da sua ira. E isso causou o rei Turgon a sentenciá-lo à morte e atirá-lo das muralhas do reino. Então Maeglin, que já não era muito fã do seu tio por ter mandado matar o seu pai, repudiou aquela decisão de Turgon que permitia que um homem mortal vivesse entre eles. Maeglin achava aquilo um absurdo e passou a odiar Tuor. Meu senhor Turgon, isso já aconteceu antes, lá em Nargothrond. O senhor Gil-galad aceitou um homem chamado Túrin em seu reino, que por acaso é primo desse infeliz aí, e olha a merda que deu. O cara matou o melhor amigo, comeu a irmã, destruiu Nargothrond, vai dar merda isso aí, meu rei. Mas Turgon não deu ouvidos aos conselhos do sobrinho. E as coisas só ficaram piores quando Idril se apaixonou por Tuor. Porque Maeglin morria de amores pela prima, e mesmo sabendo que isso era errado, ele queria ficar com ela de qualquer forma. Mas rapaz, isso aí acontece direto, bicho. O cara mora lá nessas cidades do interior, sem graça, onde todo mundo se conhece, não acontece nada, e acaba se apaixonando pela prima mesmo. Aí vem um maluco de fora, novidade no lugar, e as mulheres molham a calcinha e o cara acaba catando a prima do cara. Mas enfim, a questão é que Maeglin era rancoroso que nem o seu pai. Ele odiava o seu tio Turgon e repugnava Tuor. Como eu não canso de dizer, moleque bom. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams. Yo, bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje a gente vai entrar em um pouco mais detalhes sobre como é a bela cidade de Gondolin. Eu vou tentar passar um pouco para vocês o que Tuor viu quando ele chegou na planície. Bom, vamos lá. Em uma cordilheira de montanhas havia um túnel secreto que seguia um rio seco. Para atravessar o túnel era necessário passar pelos 7 portões que nele se escondiam. Havia o portão de madeira, o portão de pedra, o portão de bronze, o portão de ferro, o portão de prata, o portão de ouro e, por fim, o portão de metal. E do outro lado do túnel havia uma planície cercada por montanhas, e no meio dessa planície se erguia um círculo de pedras. E em cima desse círculo de pedras se erguia a cidade de Gondolin. Muralhas lisas de pedras brancas se erguiam na camada externa, escondendo torres nos pináculos da cidade. Havia 2 entradas. Ambas eram alcançadas por escadarias que subiam da planície até as muralhas, margeando fontes e cascatas que serpenteavam até formar um fosso na base do pináculo de pedras. O portão se erguia alto e era resistente e forte, feito de ferro. As ruas de Gondolin eram largas e pavimentadas com pedras brancas revestidas em mármore. Lindas casas e pátios se encontravam em meio aos jardins de flores brilhantes que enchiam de vida os caminhos, e muitas belas torres construídas de mármore branco e encravadas com detalhes inacreditáveis se erguiam até os céus. Haviam praças repletas de fontes e casas de pássaros que cantavam em meio aos arbustos e árvores seculares. Mas o mais belo lugar era aquele onde se erguia o Palácio do Rei, que possuía a torre mais elevada da cidade. Em frente às portas do palácio, havia chafarizes esguichando suas águas nos céus e formando belos arco-íris. E os respingos caíam sobre si mesmos em uma melodia como em uma chuva de 1000 cristais. Ali, o sol brilhava mais belo durante o dia e o lugar magicamente cintilava à noite. De cada lado das portas do palácio haviam 2 belas árvores,
uma que esbanjava um florescer dourado e outra que esbanjava um florescer prateado. Isso porque elas eram brotos das gloriosas árvores de Valinor. E bom, é isso pro vídeo de hoje, já deu, até semana que vem. Tchau!